Olá, tudo bem? Nosso assunto dessa vez é psicologia e fé. Eu quero falar em cima de um texto que relata uma experiência do profeta Eliseu e a chamada sunamita. Eliseu ele passou por uma cidade aqui, só contextualizando, ele passou por uma cidade chamada Sunem e ali tinha uma mulher rica que o recebeu em casa e ele passava sempre por lá, por caminho de outras localidades e ele sempre era recebido naquela casa para comer, diz aqui o texto de 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. E ela uma vez disse ao marido, eu vejo que esse que passa sempre por nós é santo homem de Deus, e ela sugeriu ao marido construírem um quarto, né, onde ele pudesse ficar hospedado com mais tranquilidade. E isso é feito, ali o quarto é feito, Eliseu passou a utilizar aquele quarto, ser alimentado ali, receber apoio, né, para o seu ministério. E no versículo 13, desse mesmo texto de 2 Reis, capítulo 4, ele pergunta para essa mulher, apelidada de Sunamita, por causa da cidade em que ela morava, nasceu, ele pergunta a ela, haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Ou seja, tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Ele pergunta a ela. E ela responde uma resposta bem objetiva, mas que faz com que a gente entenda que ela não se necessitava de nada. Ela diz, eu habito no meio do meu povo. Eu não tenho necessidades, a minha vida é uma vida tranquila e está tudo bem. Então ela não tinha nenhuma necessidade natural, nada do que ela precisasse. Ela tinha dinheiro, tinha recursos, tinha um marido, o cara era um empresário na época, provavelmente um grande empresário, vamos chamar assim, trabalhava no ramo da agricultura e tinha toda uma vida estabilizada. Ela disse, não tem nada do que eu necessite. Mas o profeta ele percebe que ela não tinha filhos. Né? No versículo 16, disse-lhe o profeta, por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. E ela disse, não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Ele percebe, entende que ali havia uma impossibilidade. O marido já era idoso e ela não tinha concebido ainda e não tinha filhos. Quando a gente fala de filhos, a gente está falando de um projeto, a gente está falando de um futuro. É importante nós entendermos que precisamos acreditar na possibilidade de termos um futuro, de termos um sonho, de termos um projeto, né? Acreditarmos que esse sonho, esse projeto se realizará, que ele se concretizará. Em princípio ela diz, não mintas a tua serva, não consigo acreditar nessa possibilidade, porque existe uma impossibilidade natural. Deixa eu dizer para você, nós precisamos sonhar, precisamos ter um projeto, precisamos pensar no futuro, em algo que vai ser produtivo, que vai gerar resultados. Quando você fala de um filho, você está falando do início de uma nova geração, de você deixar um legado para a próxima geração, que vai deixar um legado para a outra geração e assim sucessivamente. Então, e a gente pode trazer isso para a ideia de algo natural, não apenas um filho, um ser humano que vai nascer de você, mas de algo natural que você vai estabelecer, que você vai crer, que você vai gerar, seja uma empresa, um negócio, um trabalho que você vai ter, uma ação social que você vai desenvolver, um ministério no qual você vai se envolver. Ali havia uma impossibilidade, mas Eliseu diz a ela, você vai reproduzir algo, você vai desenvolver um filho no seu ventre. Ele dá a ela uma palavra profética, né? E essa palavra se cumpre, e a criança nasce. O versículo 18 diz, tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai que estava com os segadores. E aí o que aconteceu? Ele começou a ter uma dor de cabeça, é levado de volta para casa, esse garoto morre. Talvez já um adolescente, não fica aqui claro a idade desse garoto. O que a gente sabe é que alguns anos se passaram. Então, tendo crescido o menino, saiu e foi ter com o pai, e ali no versículo 20 fala sobre a morte do garoto, ou seja, o projeto tinha morrido.
o sonho tinha acabado, a palavra profética tinha sido interrompida. É o que muitas vezes acontece conosco. Você tem um sonho, tem um projeto, tem uma iniciativa e de repente aquilo não dá certo, você se frustra, vai à falência, enfim, acontece algum acidente, algum incidente e você tem um prejuízo na sua vida pessoal. Diante de algo assim, imprevisto, uma pressão, uma dificuldade que aconteça, a gente tem a possibilidade de tomarmos duas atitudes. Uma é aceitar, ela poderia ter aceitado a morte do garoto, ter ficado magoada, chateada, traumatizada, fazer o luto, aceitou e enterrou o filho. A outra era não aceitar e buscar a Deus. E isso fala não apenas de fé, a gente vai ver aqui que essa mulher, e aí mostra o aspecto emocional dela, a força, a intensidade dessa mulher, ela não aceitou que o seu sonho, que o seu projeto, que o seu filho morresse, porque tinha sido gerado em cima de um projeto, em cima de uma palavra profética. Então não aceite com facilidade que o seu sonho, o seu projeto, sua iniciativa, seu negócio, sua empresa, ou o que seja, que isso morra e acabe e você desista, né, de continuar aquele sonho, aquele projeto, enfim. Não se conforme com o desastre. Entenda que ele aconteceu, lide com ele com realidade, mas tome atitudes, tenha a persistência, a fé e a coragem de buscar um novo resultado. O que ela faz no versículo 21 do texto, que eu estou seguindo aqui, ela deitou o menino na cama do homem de Deus. A gente tem aqui a fé, tem todo esse aspecto espiritual. E aí, no versículo 24, diz assim: então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço, a um servo dela: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Aqui tem uma coisa interessante, não se deter no caminho. O que acontece é que muitas vezes, diante do desastre, do prejuízo que você tem, você vai parando pelo caminho, comentando com pessoas, ouvindo os comentários das pessoas, se envolvendo emocionalmente, né, se deixando perturbar por aquele prejuízo, por aquela perda, e você ouve o que você não quer, ou ouve aquilo que você não deveria ouvir. Você vai buscar ajuda e aconselhamento nas pessoas negativas, em pessoas que desistem fácil, ou até aquelas que não querem ver a sua prosperidade. Você fala o que não deve, tá vendo? Não tem jeito mesmo, nunca vou conseguir, Deus não está nesse negócio, e etc, etc. Então você vai usando o negacionismo, uma palavra muito usada hoje em dia. Então você vai negando a possibilidade, você vai acreditando que não é possível, que você nunca vai conseguir, seja por causa da sua história, do passado, da família em que você nasceu, da história de vida que você teve, e aí você vai desacreditando do milagre, desacreditando do projeto, desacreditando do seu sonho. E aí o que acontece? Lá no versículo 25, partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus. Ela foi ter com a pessoa que poderia ajudá-la efetivamente em reconstruir o seu sonho, em ressuscitar o seu projeto, em trazer de novo à vida aquilo que ela tanto esperava, ela tanto quis e chegou e alcançou. Ela prossegue, ela vai em direção ao homem de Deus e ela foi direto ao profeta Eliseu. E no meio do caminho, assim, a gente vai ver aqui, o profeta vê essa mulher de longe e ele diz ao seu servo Geazi, seu moço: eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? E Geazi faz isso, vai em direção à mulher correndo para saber o que tinha acontecido, sabe? E o que ela responde? Ela diz: tudo bem, vai tudo bem. Essa é uma atitude impressionante de uma mulher que acabou de perder o filho. Ela não responde, né? Ah, o meu filho morreu, o meu sonho não existe mais, não tem mais jeito. Absolutamente não. Ela diz: vai tudo bem. É mentira? Não, não foi mentira. Não foi mentira, foi fé, foi crer, foi determinação, foi a compreensão do mundo espiritual, foi acreditar na possibilidade do seu sonho, do seu projeto ressuscitar. Ela cobrou do profeta
ela cobrou do profeta, cobrou da pessoa adequada. Ela disse, olha, eu não te pedi nada, você veio, profetizou, meu filho nasceu e agora ele morreu. E agora? Bom, a gente sabe que no final da história, Eliseu vai até a casa da mulher e essa criança é ressuscitada. Assim como o seu sonho, o seu projeto pode ressuscitar, desde que você creia, desde que você persista, trabalhe, não abandone o seu sonho quando os problemas acontecerem, quando as dificuldades acontecerem. Sabe, permaneça fiel ao sonho, ao projeto, aquilo que você tem como promessa de Deus para a sua vida. Não abra mão disso. Sabe, a fé é fundamental e uma atitude emocional adequada de persistência, né, de resiliência, de crer, de permanecer fiel ao sonho também vai ser fundamental para que você alcance o resultado que você gostaria. Um abraço, fique com Deus, até a próxima. Music licensing reimagined.